Olá, irmãos, tudo bem? Eu queria comentar com os irmãos algo assim muito de relevância também, algo muito bom, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes a gente não põe no coração, né, não consegue entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eu vou passar a minha visão para os irmãos, né? Não quer dizer que seja a visão totalmente certa, mas é uma visão que tem bastante lógica, né, irmãos? Dá uma olhada aí, escuta e depois o irmão vê se é o que eu tô falando é real ou não é real. O que é amar a Deus sobre todas as coisas, né, irmãos? Você pode começar assim. É difícil porque você também tem que, sabe, treinar isso. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma coisa que você faz todos os dias. Mas, por exemplo, assim, você vai fazer uma oração, ou uma reza, ou uma intuição, você faz a Deus. Você entrega teu dia a Deus, agradece pelo que você teve, ou à noite, se for orar, agradece pelo seu dia, pela sua encarnação, pelo alimento, né? Agradece pelos filhos, pelo carro, por tudo que você teve, né? Agradece. Peça pouco, ou quase nada. Agradeça bastante. Se for pedir pelos outros, pode pedir um monte, irmãos. Mas se for pedir pra você, procura não pedir. Porque geralmente você já tem bastante, né? Pro mundo, pensa assim no mundo, né? Hoje, ah, as pessoas. Existe um estudo que eu vi há algum tempo atrás que fala assim: se você tiver conseguir fazer 3 refeições por dia e morar num lugar que você consiga dormir, que tem água, luz, essas coisas, você é rico pro mundo. Agora pensa assim: se você tiver carro, você é mais rico, né? Se você tiver televisão, você é mais rico. Se tiver internet, tiver seu smartphone, você vai ficando mais rico pro mundo, porque essa média é das pessoas que não tem nada no mundo, né, nos países, até aqueles que têm. Então veja, só por esse sentido a gente já deve agradecer sempre a Deus, né? 24 horas por dia, deve agradecer a Deus. Então você agradece a Deus, né? Pode começar o dia agradecendo a Deus, pedindo a Deus, né? Um dia bom para todos, né? Nunca peça só para você, irmão. Peça assim que Deus abençoe a todos, né? Eu sei que é muito difícil muitas vezes você vai orar, né? Vai orar pelo teu filho, vai orar pelo teu cachorrinho. Você pode orar pelo teu filho, pelo teu cachorrinho, mas também lembre dos outros filhos, né? Tipo assim, Senhor, guarda todo. Por exemplo, você tem um filho que tá passando um problema sério de saúde. Qualquer problema, não vou citar problemas aqui, mas qualquer problema que ele esteja passando. Então você pede para Deus abençoar e guardar e cuidar de todos os filhos do mundo, do universo, dos outros planetas, porque também tem, né, os outros planetas também tem, vai ter filho, vai ter mulher ou homem, do jeito que tiver, mas vai ter que ter uma procriação, né? Então vai ter tal, provavelmente vai ter uma criança nos outros planetas, né? Então você já pode pedir por esse planeta e pelo universo, né? Pede, Senhor, peço pelos filhos que estão passando essa necessidade aqui na Terra, no universo, né? Isso entrega a necessidade na mão de Deus. Não só o teu filho, mas todos, né? Porque todos são filhos de Deus. Quando você faz isso, irmãos, você tem. é, Você passa de ser egoísta, né? Só pensando em você, só pensando nos seus, mas pensando nos outros, né? Porque a gente tem que pensar nos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ter o próximo a ti mesmo, amar o teu próximo, né? Então, uma forma de você amar o teu próximo é você fazer uma oração. Então, nada melhor do que você ter algum problema e esse problema você linkar para os outros, né? Por exemplo, você tem o teu cachorrinho que está doente, que está com isso, com aquilo, com alguma doença. Senhor, guarda todos os cachorrinhos, Senhor, todos os animais que estão passando problema, que estão na rua, que estão passando fome, assim, assim, assim. Não pede só pelo teu filho, como eu disse para os irmãos, é uma coisa que você tem que exercitar, né? Senhor, guarda meu filho. Não, Senhor, guarda todos os filhos que estão passando por essa necessidade, que precisam trabalhar, por exemplo, sendo de bicicleta, que precisam ir trabalhar no serviço aqueles que têm serviço perigoso, assim, assim, assim. Não pede só pelo teu filho, só pelos seus. Se tem a sua mãe que está passando necessidade, está internada, Senhor,
Olha por todas as mães que estão passando necessidade, que estão internadas, que estão vivendo isso e vivendo aquilo. Teu pai está passando por um problema, Senhor, olha por todos os pais, Senhor Deus, que estão passando por dificuldade, tendo problema. Senhor, olha por todos os tios que estão passando por problema. Assim você vai tendo problema, mas ora também por todos que estão aquele problema, porque todo mundo vai ter passando por aqueles problemas. Várias pessoas no mundo, na Terra e nos outros planetas vão estar passando por aquele mesmo problema. Pode ter certeza, irmãos, pode ter por certeza. Então você já pede por todos, né? Não só pelos seus, mas por todos. Por exemplo, Senhor, você precisava de um carro para trabalhar, Senhor Deus, por favor, me ajuda eu a comprar um carro, não só para mim, mas eu entrego na mão todos os irmãos que estão precisando de um carro, que estão precisando de um bem, porque precisam trabalhar, precisam daquilo, precisam daquele outro, que querem fazer a tua vontade, que sabe? Entendeu? Acho que deu para entender, né? Pede assim para Deus. Você já vai estar fazendo bastante coisa para os irmãos também. Pede bastante pelos animais, irmãos, bastante pelos animais. Eles precisam de muita oração, de muita energia, porque tem muita gente que judia demais deles. A gente que judia pessoas, mas os animais que não podem falar são muito mais judiados, irmãos. Pede muito pelos animais, por favor, pede muito pelos animais, irmãos, para que não sejam judiados, não sejam maltratados. Tá, irmãos? Então você vai pedir assim. E quando você for pedir, irmãos, peça a Deus, né? Porque o que aconteceu hoje na nossa era, no passado, quando eu era pequeno e tal? As pessoas sempre pedem, gostam de pedir assim, porque se sinta mais fácil, né? Pedir em nome de um santo, pedir em nome de os espíritas, né? E pedem pela intervenção do Chico Xavier, Bezerra de Menezes, sei lá, ou outros, né? Só do Candomblé pede pela intervenção por Mãe Menininha, né? Ou outros, né? De Umbanda. Então, o que eu queria falar para os irmãos assim, deixa de pedir por esses irmãos. É errado pedir por esses irmãos? Não é errado, irmãos. Você não está errado, coisa nenhuma. Mas pensa bem, se você pode ir a Deus, você veja bem, muitas vezes você pode ir por um irmão, né? Um irmão que foi muito espiritual, muito bom, né? Um santo da igreja católica, uma coisa, está errado. Não está você pedir, irmãos. Mas se você vai pedir para um irmão, muitas vezes é muito mais difícil esse irmão te atender do que Deus. Porque veja bem, quem que criou você, irmãos? Foi esse santo? Foi esse irmão? Não, foi Deus. A centelha de Deus não está dentro de você porque Deus não te criou? Está. Quando você desencarna, o que te acusa? Não é tua mente que é a centelha de Deus? Que está dentro de você, que te acusa e que te mostra quando você está fazendo a coisa errada, já encarnado, quando você for fazer uma coisa errada, fica no teu coração, em algum lugar teu, fica te acusando, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, vai dar problema, não faz isso, não acontece isso. Então, irmãos, é muito mais fácil você pedir para Deus do que pedir para um santo, do que até você pedir para Jesus Cristo. Não que eles não vão vir, não vão te ajudar, Arcanjo Miguel, Gabriel, não que eles não queiram fazer isso, não é isso. Mas eu acho que a gente precisa começar a se voltar para Deus, para a fonte criadora, né? Para Deus. Pedir, Senhor Deus, me ajude, me faça isso, faça aquilo, né? Porque Ele está dentro de você, é como se fosse uma antena de rádio que já está pré-instalada, irmãos. Pela centelha que Ele criou. Um rádio que já está pré-instalado. Se já está pré-instalado, a hora que você for pedir, já liga direto. Claro que para ligar, você precisa ter a reforma íntima, fazer as coisas boas, né? Se você for uma pessoa errada, não que Deus não vai te atender, mas Deus pode te atender, mas você tá tão sujo, tá tão contaminado com o pecado, irmãos, que você não vai nem ouvir a voz de Deus, não vai nem saber quando é Deus, quando é um irmão do umbral, um irmão desse plano mais inferior, né? Você não vai nem ouvir. Então, o ideal assim, irmãos, se você, né, que a gente pudesse, não estou dizendo para você fazer, ou te obrigando a fazer, estou dando para a gente se voltar para Deus, né? Uma ideia, né? De se voltar para Deus e pedir para Deus. Vamos pedir para Deus, irmãos? É mais fácil. Mas Deus é muito grande, Deus não me ouve, porque Deus tem muitas coisas para fazer. Engano seu, irmão. Para Deus não existe passado, não existe futuro, existe só presente.
Quando você toma uma decisão na sua vida, Deus já vê lá na frente o que essa decisão vai fazer. Quando você nasce, Deus já sabe o que você vai fazer até o final da sua vida. Ou nas outras encarnações, quando que você vai servir a Deus, quando você vai se tornar um anjo. Deus já sabe disso, irmãos. Então, Deus não é o nosso Criador, não é o nosso Pai? Quando a gente tem algum problema, você vai pedir para o pai ou para a mãe, vai pedir para outra pessoa. Não é mais difícil a outra pessoa te atender do que o pai e a mãe? Então, pede para Deus, irmão. Do que pedir para um santo. Tá errado? Não tá errado, irmão. Pode continuar pedindo, mas tipo assim, né? Não foi esse santo, essa pessoa que te criou, foi Deus. Você é a centelha de Deus, você tem a antena de Deus, você tem a centelha de Deus dentro de você. Então é muito mais fácil falar com Deus do que falar com o santo. É muito mais fácil de atender, é muito mais rápido de atender, irmão. Compreende? Então, se você pedir para Deus, começa a fazer esse exercício, faz a reforma íntima e já vai fazendo esse exercício, irmão. Pedir a Deus, conversa com Deus, pede a Deus, chora nos braços de Deus. Ah, mas eu peço tudo no nome do Senhor Jesus. Não precisa, irmãos, fala com Deus direto. Não precisa pedir o nome do Senhor. Ah, mas só vai a Deus se passar por Jesus. Não vai a Deus se passar por Jesus, irmão. Quem criou você foi Deus. Se você quiser fazer isso, pode fazer, não tem problema nenhum. Se está errado, não está errado, irmão. Mas se você for por Deus, vai chegar muito mais rápido. Porque todos esses santos, para ter interferência na tua vida, eles vão pedir para Deus. De uma certa forma, Deus vai ter que autorizar. Se você for direto em quem autoriza, em quem é a fonte, não é mais fácil. Pensa, irmãos. É um vídeo que eu coloquei assim para você pensar. Pensa. Eu faço isso, estou procurando fazer isso. Né? Pedir mais para Deus, agradecer mais a Deus. Né? Porque Deus merece toda a honra e toda a glória. O Senhor Jesus já falava isso, né? Jesus já falava isso. A Deus é toda a honra e toda a glória, né? Não precisa. Eu não mereço glória, Jesus falava, né? A glória é meu Pai, né? É Deus. Toda a honra e toda a glória a Deus pertence. Então não precisa, irmãos. Quer honrar, honre a Deus. Você vai estar fazendo certo. Não vai estar errando. Tá bom? Muitas vezes a gente pensa assim, em nome de um irmão que foi muito bom aqui, mas não sabe as outras encarnações, foi ruim, né? Fez tanta coisa errada. Mas na encarnação que ele passou aqui pela Terra, ele foi bom. Mas pode ter sido um irmão ruim, foi mal nas outras encarnações. E você não sabe, muitas vezes você está pedindo para um santo alguma coisa que foi uma pessoa que talvez a evolução dele seja mais baixa que a tua. Mas está errado pedir, de novo eu falo, não está errado, pode continuar pedindo. Se sentir bem em pedir, faça isso. Mas pense assim, irmão, se você for para Deus é muito melhor. Vamos se voltar para Deus, vamos buscar Deus, que eu acho que é bem melhor. Tá bom, irmão? Acho que os irmãos entenderam, então fiquem com Deus, né? A paz de Deus.